Mas uma energia louca aqui. Aqui é um lugar que vai mudar. Vocês vão entrar aqui para dentro agora, pro grotão, que a gente chama na Toca Santa. Aqui é um lugar diferente, a gente vai sentir umas forças espirituais que tem por aí, né? Que um lugar de sofrimento, de cura, de sofrimento e de mortes, né? Mas que tem toda uma lenda por trás, que as pessoas moram aqui na região e não sabem que existe esse lugar. Que tocava música no salão do pau, banheiros. O pessoal dançava aqui, enfim. Só que isso aqui não existia na época. Nessa época era diferente, o negócio feito de pau a pique. Isso eles construíram depois. Eu vou falar pra vocês, ó, que eu tive em uma festa aqui. E não me senti, o lugar não é pra festa, eu acho, sabe? Minha opinião, assim, um contador de histórias que busca esses lugares. É um lugar para pensar, para orar, né? E para contar a história que passou aqui dentro, né? Eu acho que não é um lugar muito apropriado para festa, mas como lugar espiritual vale. Porque era um grotão, né? Um lugar de difícil acesso, né? E que realmente propiciava para que escravos, fugitivos da Revolução Farroupilha, né? Que tiveram por aqui, foi um lugar que ele tem muitas histórias aqui de participação através dos anos das pessoas aqui, né? Depois, com a vinda da religiosidade dos jesuítas, né, se transformou num santuário. Agora eu vou convidar vocês para a gente subir. Nós vamos subir essa escada para ir até dentro do santuário agora. Choca, né? Isso aqui foi construído depois pelos fiéis, esses bancos, né? Foram rezadas algumas missas aqui, foram rezadas várias missas. Então vamos pedir licença para os espíritos, né? E de paz, né? Para as pessoas que aqui morreram, que foram sacrificadas, né? E essa mistura da fé, né? Um lugar místico, né? Todas essas imagens são pessoas que fizeram promessas, que tiveram alguma graça, enfim, alcançada, foram deixando aqui no local. Então, conta um pouco da história da Toca Santa através dos anos, né? Esse lugar ele se tornou um lugar que era um lugar de festas, era um lugar de oração, uma série de coisas. Ele se tornou um lugar triste, né? Porque aqui houve um encontro de duas famílias aqui. As famílias dos Chico e dos Alano, né? Os Alano eram portugueses e espanhóis e os Chico eram uns pelo duro, né? Os brasileiros legítimos, né? Vamos dizer assim, quase índios, né? E a filha e o filho de um deles, né, os dois, o casal, tinha uma briga da família que não se dava, que era muito comum naquela época, essas brigas entre as famílias. E os dois filhos se apaixonaram, o filho do Alano com a filha do Chico, né. E aqui, as duas famílias vieram e se encontraram nesse lugar, na festa do São José da Data. E aqui houve um tiroteio, né? Onde morreu 2 de cada lado. Morreram 2 brigadianos que estavam aqui. Só tinha 2 brigadianos, 2 PMs na festa. Um deles, inclusive, que foi baleado, fugiu pro lado de lá, onde tinha, ainda a gente pode ver lá adiante, se a gente for lá nas moitas de bananeira. Ele deitou no meio das moitas de bananeira, ferido, escondido, e mesmo assim a matriarca dos Chicos apunhalou ele e terminou de matá-lo dentro da moita de bananeira. Enfim, virou uma tragédia, né? E daí ficou mais de 30 anos isso aqui sem se realizar nada. Aí o pessoal da nova geração começou, né, fizeram aqueles arranjos ali embaixo e criaram de novo, tentando recuperar a tradição, né, do local,
para festa, mas eu acho que o local o que ele enseja na gente é a questão espiritual. Tem gente que chega aqui não gosta muito, né, do ambiente, e outros se sentem aliviados, outros não, mas é um lugar diferente, é um lugar histórico, né? E na verdade essas terras, há um erro aqui, né, que o pessoal fala, porque essas terras aqui onde é a Toca Santa é do Joca Rosa. O Joca Rosa era um morador daqui que era conhecido por Joca Rosa ou Joca Louco. Por que que era Joca Rosa e o Joca Louco? Tem que contar essa história também para vocês. O Joca Rosa era um cara, um homem, um trabalhador na rural que tinha bastante terra aqui, mas ele era um cara de extremo, era um cara violento, né? Ele tinha uma roça grande de milho do lado de lá do morro e ele tinha um peão, né? E ele disse pro peão que era para recolher todo o milho que eles tinham tirado, né? Enfim, tinham colhido para dentro de um paiol. E como era muita coisa, o cara não venceu. O peão não venceu a fazer o serviço. Daí no outro dia ele chegou lá e apertou o peão. Vem cá, porque esse milho que tá aí... Não, você não conseguiu botar. Ele sacou no revólver e matou o cara. Deu 3 tiros. Aí ele foi preso, né? Foi preso. E na prisão ele matou um guarda estrangulado contra a cela. Ficou preso mais alguns anos. Voltou de Porto Alegre. Aliás, saiu do presídio em Porto Alegre. Ele foi num lugar e comprou um revólver 38. Botou na cintura, entrou no ônibus de Porto Alegre, desceu na rodoviária de Santo Antônio da Patrulha, que é aqui, nós estamos de Santo Antônio da Patrulha. E na rodoviária de Santo Antônio da Patrulha tinha um cara que conhecia ele, a fama dele, né? E olhou e disse assim: olha só o tipo de gente que tá solta. Ele sacou o revólver, deu mais 3 tiros no cara, matou e voltou de novo pro presídio. Depois ele voltou muitos anos, ele voltou pra cá. E ele voltou meio pirado, que disse que lá ele ficou muito tempo em celas individuais, né? Passou muita dificuldade. E daí ele chama de Joca Louco porque ele carpia as osas dele um lençol por cima do corpo, nu. Daí se criou algumas histórias que ele era tarado, mas não era. Sabe o que era? Ele na cadeia, ele teve crises por causa da umidade, de hemorroides. E ele sangrava muito, gente. Então, ele não podia usar roupa. Para ele poder trabalhar, ele usava um lençol por cima do corpo, né? Por causa das hemorroides. Ele acabou depois se matando, né? Com o tempo, se atirou num peral aí. E um dia, ele chegou aqui também, nesse local, e tinha uma santa, que ela não está mais aqui. Ele veio aqui e quebrou a cabeça da santa e atirou a santa fora, porque ele tinha uma dor de dente danada. E um cara, que era um curandeiro, falou: olha, esse é um problema da santa lá na tua cela. Tu vai lá e joga aquela santa fora, quebra a cabeça dela, que a dor de dente passa. E parece que a dor de dente não passou, e o curandeiro, esse que sempre queria matar o curandeiro também, né? Mas enfim, então essa história, essa sessão do Joca Rosa, se alguém falar que não, a história começa no Joca Louco. Então, para contar um pouco, que isso é uma coisa muito trágica, toda essa história aqui da Toca Santa. Ela começa trágica, né? Continua trágica. E, enfim, esse lugar aqui, ó, também era um lugar que hoje na parte de lá tem alguns lugares, algumas fendas na rocha, onde os escravos desciam, que eram caçados pelos senhores de estrada, enfim. E os cachorros aqui não tinham como descer, né? Não tem o cachorro não vai se tirar num peral desse para baixo, né? Então eles ficavam, né? Eles escondiam. E essas grotas todas, né? Você pode ver que ali mais embaixo tinha água, né? Uma das dificuldades aqui, ó, é a água. Você tem uma região extremamente seca aqui em cima. Vocês viram ao redor, é extremamente seca. Lá embaixo é que a gente vai começar a ver água. Aqui tem é muito comum isso aqui no interior, ó. Curiosidade aqui, ó. Oração a Santa Clara. Eu lembro que a minha mãe e a minha avó, sempre nos temporais, né? Faziam a oração a Santa Clara, que era considerada é considerada a santa dos temporais, dos ventos, né? Que ajudava. E tem aquelas palmas que o pessoal manda benzer na época na Igreja Católica,
que queimam quando vem temporal e jogam pro lado temporal, né? Eu acho que o Carlinhos lembra. Então aqui tá o pessoal muito conta, tá cheio de coisa aqui, oração a Santa Clara, né? Que é uma coisa muito comum das pessoas do interior, né? Essa questão de se proteger do temporal, lado místico, né?